acho que o ponto todo aqui desse quase desabafo no Desconstrói é voltem para a realidade e olhem para as pessoas. O mundo, beleza, algumas coisas vão mudar, muita coisa não vai, porque continuamos sendo humanos que têm desejos, instintos, necessidades primitivas e básicas que a gente precisa atender. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Queria agradecer e ter a honra de receber Renato Migroni para a gente falar um pouquinho sobre estratégia criativa, fundamentos e propósito de marca. E, Rê, acho que ninguém melhor para falar sobre você do que você mesmo. Então, as duas primeiras perguntas são muito para a gente conhecer um pouquinho, saber quem é você, um pouco dos seus gostos, para também as pessoas que estão ouvindo, né, entenderem quem elas estão ouvindo. Eu queria te perguntar o seu nome completo, Renato Migroni, sua idade, 33 anos. sua comida favorita. Vou ficar com a culinária oriental, especificamente a japonesa. Uma bela escolha. Sua música favorita. Cara, acho que eu fico com O Mundo é um Moinho, Cartola. Acho que não tem nada mais bonito já escrito no Brasil. Seu filme favorito. Putz, também é difícil escolher mas um filme que me marcou muito chama Estamira, um documentário sobre uma catadora de lixo que tinha alguns distúrbios mentais, enfim. E no meio da loucura dela tinha muita lucidez. Então acho que é um filme que vale a pena ver. Brasileiro? Brasileiro. Já antigo, mas acho que sempre vale rever. Boa. E, talvez, não sei se é mais difícil, mas sua campanha publicitária favorita. Eu fico sempre com Nike. Trabalhei muito tempo com a marca e é um trabalho, acho que, exemplar, assim. Então, eu vou ficar com a mais icônica, mais recente, que é a Dream Crazy, porque acho que ali tem um impacto na cultura que é muito forte também. Então, acho que essa representa bem, acho que algumas das principais crenças sobre publicidade, construção de marca. Então, pode ser essa. Acho que a gente vai voltar em alguns momentos ao longo da conversa na Nike. E agora eu queria entender um pouquinho a sua trajetória acadêmica e profissional. E, lógico, fica à vontade para deixar de responder uma, outra pergunta. Sinta-se em casa. Queria entender um pouquinho o que você fez de faculdade, ou o que você gosta de estudar hoje em dia, né? Se você gosta de estudar no seu tempo livre, enfim, o que você gosta de ler. Seu tempo de experiência no mercado publicitário, onde você já trabalhou, né? Então por onde você passou, um pouco da sua história. E, de novo, fica à vontade para não responder, mas qual lugar desses que você já passou você mais gostou e qual você talvez menos gostou? Legal. Te conto. Então, começando por onde eu estudei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo. Sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, um nome gigante. E acho que, como todo mundo, quando você tem 17 anos, você não sabe nada da vida, ainda que a gente acha que saiba muita coisa. E, para mim, publicidade era escrever roteiro para comercial de TV. Aí a gente vai descobrindo que é uma partezinha do que dá pra fazer. Enfim, essa magia da publicidade me encantou desde cedo, assim, eu sempre gostei de escrever. Então, comecei trilhando o caminho na publicidade com isso em mente, criar comerciais. Então, fiz SPM, depois eu descobri um mundo dentro da publicidade. Caí meio por acaso no planejamento, sempre trabalhei com planejamento, numa agência que chamava 10 Minutos, uma agência digital, do Michel Lente, do Stanley Belan, e consegui um estágio lá, e comecei no planejamento por acaso, assim, não sabia o que era, não sabia nem abrir o PowerPoint. E aí, eu falei, cara, nunca vou conseguir fazer isso, não tenho a mínima ideia do que é. Essa agência, ela foi adquirida pela Ogilvy, e virou Ogilvy Interactive, que era o braço digital da Ogilvy. Então, minha escola de planejamento foi inteira na Ogilvy, fiquei lá uns 3 anos, uma primeira passagem, saí brevemente, fui experimentar
o lado do cliente, fui para Danone, fiquei pouco tempo lá, fiquei uns 10 meses, e voltei para Ogilvy, aí fiquei mais 2 anos. Então, no total deu 5 anos de Ogilvy, então foi minha escola de planejamento inicial. Depois fui para Wieden Kennedy, onde eu tive contato com Nike, que eu comentei no começo. Trabalhei muito com a marca durante 4 anos, principalmente Nike Futebol. Fiz muita coisa pro Corinthians, apesar de ser São Paulino, então sempre era um gostinho esquisito, agridoce, mas divertido, divertido. Eu tenho que admitir que era divertido. E na Widen eu descobri outro lado do planejamento, acho que muito mais criativo, que acho que foi onde eu me encontrei, assim, essa zona cinzenta entre criação e planejamento, sempre pisando nessa linha. E ali eu acho que eu me descobri mais como um criativo do que necessariamente só o planejamento clássico da pesquisa e da análise, que é super importante, mas acho que é uma escola, um estilo, e tem esse outro lugar do mais criativo. Depois da Widen fui para a Cakeway, fiquei 2 anos lá também, continuei atendendo Nike lá, Netflix, Google, então marcas muito legais, com gente muito legal, uma potência criativa assim absurda. Passei pela África, outro estilo também de agência, que uma máquina, né? A África é muito potente, muito forte, então eu atendi vivo lá. E agora depois da África, tô numa temporada aí já de 3 anos na Accenture Song, antiga Accenture Interactive, e hoje sou estrategista criativo lá há algum tempo. E o lugar que eu mais gostei e menos gostei, né? Respondo também. Acho que nessa trajetória toda, vou começar pelo que eu vou falar menos gostei, talvez menos me identifiquei. Foi a Danone, assim, porque é, nada contra a Danone, pelo contrário, tinham pessoas incríveis lá, são profissionais muito bons mesmo, eram muito competentes. Era sobre meu perfil mesmo. Acho que não sabia o que esperar direito, fui como um analista de marketing digital na época, não sabia exatamente o meu papel e eu estava descobrindo, estava numa fase inicial da carreira, e na prática foi bom para descobrir um mundo muito mais amplo do lado do cliente, que não toca só em comunicação, mas eu sentia saudades da comunicação e eu tinha um papel muito de gerente de projetos, internamente ali, para os times das marcas, que não era muito minha praia. Eu tinha que subir nota fiscal no SAP e realmente é algo que eu não quero fazer. E então eu diria que foi o lugar que eu menos me encontrei assim, acho que não pelas pessoas que estavam lá, não pela empresa, muito pelo meu perfil. E aí eu lembro que eu fiquei pouquinho tempo lá, eu decidi sair, uma chefe minha, ex-chefe na época, Priscila Ceruti, que foi minha chefe na Ogilvy, que é incrível também, me chamou para trabalhar na Nine, que era a agência do Ronaldo Fenômeno, e eu achei muito legal, porque eu gosto muito de futebol, parecia bem divertido. Aceitei a proposta dela numa sexta-feira, num sábado eu quebrei o tornozelo na Copa Danone. Tive que botar 7 pinos e uma placa no tornozelo. E aí fiquei 3 meses em casa, entrei em INSS, essa coisa toda, e a vaga na Nine fechou, então perdi a chance de trabalhar lá, mas voltei da minha licença e me demiti e voltei pra Ogilvy, então foi esse período aí. E o lugar que eu mais gostei, cara, eu acho que não tenho como não citar o Aiden Kennedy, eu acho que é uma cultura que eu admiro muito, que eu acho que é muito forte mesmo. Eu acho que o Dan Wieden e o David Kennedy, que infelizmente aí nos deixaram recentemente até, eles construíram um lugar, acho que pra gente esquisita, gente introvertida, gente interessante, o meu tipo de gente, assim. E acho que eu conheci muita gente legal lá, relações pra vida mesmo. E a gente fazia trabalhos incríveis, meio sem forma, meio de um jeito caótico e orgânico, que acho que era o que o Dan pregava muito. Ele via no caos esse elemento, esse ingrediente necessário para você chegar em lugares incríveis. Então, eu acho que é um lugar que eu admiro muito e acho que tem uma cultura que
Eu levo até hoje muito do que eles ensinavam lá, eu levo até hoje para os lugares que eu trabalho, então eu diria que a Widen foi esse lugar, assim. Muito bacana. Só agência pequena e que você passou e conheceu ao longo da trajetória. Boa. Para a gente começar a adentrar um pouquinho ao tema, né? Chegar um pouco de trocar sobre estratégia criativa, o que poderia ser fundamento de marca, qual a importância do propósito de marca. Tem uma pergunta que é quase, né, acho que um norteador, até para a gente entender diferentes pontos de vista sobre essa mesma pergunta, que é: qual a sua definição pessoal de o que é o marketing e para o que o marketing serve? Legal. Bom, não vou citar Philip Kotler aqui, nada disso, acho que eu vou falar de um jeito mais simples. Para mim, o marketing acho que é muito sobre sacrifício. Para mim, é o que uma marca não deve fazer, mais até do que ela deve fazer para chegar nos seus objetivos. Então, quem ela não deve atingir, como ela não deve se posicionar, o que ela não deve falar. Eu acho que o marketing são essas canaletas, esses limites que conseguem apontar uma marca na direção certa para os objetivos certos. Então, eu diria que o marketing é basicamente isso, é sacrifício e escolhas, em relação a objetivos claros e meios para chegar nesses objetivos de uma forma muito assertiva, clara, direcionada. Eu acho que é isso. E qual é a sua percepção sobre a importância da publicidade atualmente? E aí eu até linko essa pergunta, né, já faço um gancho com uma próxima, mas vamos quebrar ela em duas, que é entender um pouco sua percepção sobre a publicidade atualmente, mas também entender, pensando no mercado publicitário atual. Será que a forma que o mercado publicitário atual está sendo conduzido ou está navegando pelos mares faz sentido com que a publicidade ainda seja um grande habilitador de sucesso para as marcas? Né? Então, com efetividade, acho que com essa lucidez que você comentou, né, do que o marketing precisa ter. Então, queria ouvir um pouquinho sua percepção sobre isso. Legal. Eu acho que a publicidade, ela continua tendo o mesmo papel de sempre, que é tornar fácil a decisão das pessoas sobre escolher uma marca. Como é que a gente gruda uma marca na cabeça das pessoas para, no momento de uma decisão de compra, as pessoas pensem nela automaticamente. Eu acho que esse é o papel da publicidade desde sempre. Eu acho que, de fato, a forma como a gente trata a publicidade não é necessariamente o mais produtivo pro mercado mesmo. Então, quero dizer que a publicidade, ela é simples. A gente tem que lembrar de uma verdade básica. As pessoas não ligam para publicidade. Elas não ligam para marcas como a gente pensa que elas ligam. Elas não pensam em marcas. É só a gente pensar na gente mesmo. A gente não tem nenhum... É muito difícil ter uma relação profunda com uma marca. Então, o papel da publicidade é só criar atalhos mentais para que as pessoas identifiquem rapidamente as marcas e as comprem. E a gente tem que usar de criatividade para isso e usar, enfim, de artifícios que chamem a atenção das pessoas e ajude as marcas a colarem na cabeça delas. Eu acho que esse é o papel. Eu não sei se a gente, no meio do caminho, se perdeu e outras agendas entraram no meio. Então, eu acho que o mercado hoje está, acho que olhando às vezes para outras coisas que não vão ajudar a publicidade a cumprir esse papel de colar na cabeça das pessoas. Para você, de maneira genuína, o que são fundamentos de marca, né? Se é que dá para definir ou trazer isso é fundamento, isso não é. Mas pensar um pouquinho como que a gente consegue desenvolver esse tema e pensar sobre o que uma grande marca está fundada, né? Quais são as coisas por trás. Então a gente pode pensar às vezes, né? Tem assets tangíveis às vezes, assets intangíveis. Se eu estou falando que eu quero transformar a minha marca em uma grande marca, como que eu penso em grandes audiências? Então, acho que um pouco desse arcabouço e também, como você trouxe, né, qual a importância da criatividade. Acho que nesse quesito de pontos fundamentais e que, né, fundamentam uma marca. Cara, acho que fundamentos de marca, assim, eu acho que, linkando também com o que eu tava falando na pergunta anterior, eu acho que tem coisas que não mudam.
eu acho que a gente fala muito sobre esse mundo que está mudando o tempo todo. Eu acho que em relação à publicidade, marca, é bom a gente falar do que não muda também. Então, primeiro, uma marca, para crescer, ela precisa aparecer para muita gente. Ela precisa de alcance. Então, eu acho que três fundamentos básicos que eu diria para uma marca bem-sucedida e forte é alcance, acho que conexão emocional, no sentido de despertar uma emoção para chamar a atenção das pessoas. Não criar um relacionamento profundo, mas você usar desse artifício da emoção e da criatividade para chamar a atenção das pessoas e se destacar no meio desse mar de mesmice. E para isso também usar da criatividade. Eu acho que esse é o básico, assim, para uma marca que quer crescer, quer se fortalecer. Eu diria que são esses princípios, assim. A gente precisa de marcas famosas que tenham espaço na cabeça das pessoas, que consigam gerar uma percepção de valor maior do que a média, ou seja, que as pessoas aceitem pagar mais por elas. E eu acho que elas precisam ser distintivas, precisam ser facilmente reconhecíveis. Eu acho que são esses os fundamentos básicos, assim, para uma marca bem-sucedida. Boa. E acho que passando, né, para quase que se a gente pensa numa escada, num próximo degrau, qual a sua opinião sobre um propósito de marca? Você acha que um propósito, ele é fundamental mais para a própria marca do que para o consumidor? Não, o que eu quero dizer mais para a própria marca? Se a gente tem um ponto central, um propósito muito claro, o que pode nascer desse propósito, né? Caminhos de comunicação que duram anos e décadas, né? Sempre atrelado a uma verdade, ou não talvez a uma verdade, mas a um ponto central. Produtos também, às vezes a gente tem produtos, né, que podem ser diferentes coisas, o mesmo produto pode ter diferentes, não só propósitos, mas partirem de uma verdade central, né, de um ponto central diferente. Então, né, queria entender um pouquinho qual a sua opinião sobre, né, o propósito como um todo e se talvez ele é mais importante até para a própria marca, para o seu crescimento, enfim, para o seu sucesso, o potencial sucesso, do que para o consumidor entender qual que é o propósito daquela marca, né? Até porque, como você mencionou, e como a gente lê às vezes em algumas referências, é mais sobre uma conexão emocional do que uma construção de relacionamento, né? Já é difícil construir um relacionamento entre humanos, o que dirá entre uma marca e uma pessoa? Exatamente. É uma ótima pergunta. Eu acho que o propósito é uma palavra também desgastada, né, no nosso universo, assim. Eu acho que é muito importante quando ele é, de fato, um direcionador, um norte para a marca, como você falou. Mais até do que para as pessoas. Eu acho que se ele for bem construído, não só via comunicação, mas via produtos, via experiências, via tudo que uma companhia se propõe a fazer, eu acho que ele acaba naturalmente sendo expressado ali para o consumidor. Né? O consumidor, acho que as pessoas vão naturalmente perceber o que é esse propósito sem a marca precisar fazer um manifesto que ninguém aguenta mais. Então eu acho que sim, eu acho que é mais importante para as marcas do que para as pessoas. Eu acho que ninguém sabe o propósito de nenhuma marca que tem na geladeira em casa. Se você abrir lá e ver uma maionese, qual que é o propósito de Hellmann's? Eu duvido que qualquer pessoa normal saiba, talvez algum louco por Hellmann's e maionese saiba. Então eu acho que sim, acho que é muito. Acho que tem muito esse papel de direcionador, de norte. Eu acho que ele precisa ser, como você mencionou também, acho que ele precisa ser muito genuíno e ele tem que extrapolar a área de marketing. Ele tem que ser visto como um norte para a companhia. Se for só uma frase bonita que surgiu no marketing e vai morrer ali, e vai virar um manifesto, eu acho que ele é pouco útil. Agora, se ele é de fato algo que aponta para uma direção e que a companhia inteira entende e vai atrás e persegue esse propósito e sempre pode voltar para esse propósito para usar como um filtro também do que a companhia está fazendo em termos de comunicação, de desenvolvimento de produto, se aquilo está respondendo a esse propósito, eu acho que é super útil e super valioso e importante. Fora isso, se for só um artifício de marketing e comunicação, aí não, aí acho que é dispensável. Você falou um pouquinho no começo sobre as agências que você passou, né? A gente até perguntou um pouco sobre qual você mais gostou, qual você menos gostou, um pouco das características dessas diferentes
não só agências, mas lugares que você passou. E acho que queria voltar até para tentar aprofundar um pouco nessa pergunta, no sentido de em qual dos lugares, e aí não é sobre mais ou menos gostou, mas você se sentiu mais aberto para fazer um trabalho que você acreditasse, né? E que também aquele trabalho te desse a chance para ser quem você era, né? Que você pudesse arriscar, que você pudesse trazer coisas que de fato acreditava que era efetivo para os clientes, para as marcas. Então, um pouquinho, né, de fazer a coisa certa, né, da maneira, enfim, lógico, sempre com ética e respeito, mas fazer a coisa certa ali do ambiente, né, da própria agência, como ela acredita, como você acredita, e onde você tinha uma liberdade criativa muito grande. Legal. Cara, boa pergunta também. Eu acho que são agências com perfis bastante distintos, assim. Mas aí eu ressalto de novo, vou falar de novo da Widen. Primeiro, acho que até um dos Widenismos é fail harder, né? Fale com força. Que acho que traduz bem o que eles acreditam, assim, esse espaço para arriscar. E às vezes, acho que era uma característica muito forte da Widen que eu sempre admirei, que era botar o trabalho em primeiro lugar. Acho que a agenda principal de todo mundo era o trabalho, no sentido de tira o ego da frente, tira tudo da frente. O trabalho criativo é bom. Se o trabalho criativo é bom, a gente tá indo pro lugar certo. Se não é, não tamo. E aí isso dá uma liberdade, um senso de responsabilidade, de realmente ser dono daquele trabalho que é muito impactante, assim, pelo menos foi pra mim. E isso, acho que abre espaço pra gente questionar cliente, pra às vezes se importar mais com o trabalho do que o próprio cliente. Eu sentia muito isso lá. A gente desafiava muito o briefing, no sentido de, cara, acho que de discordar mesmo. Acho que a discordância é muito importante no mundo pra gente chegar em lugares melhores. E acho que em alguns momentos, em outros lugares, o conformismo atrapalha. E lá eu senti esse espaço pra arriscar, pra ser chato. Às vezes tinha uma apresentação de credenciais da Widen que tinha um depoimento de uma cliente falando: putz, eles são como aquele seu primo muito legal, mas também muito chato. Eles parecem que se importam mais do que você. E eu realmente sentia isso, assim, então eu destacaria eles, mas os outros lugares eu acho que também tem características que são incríveis e que acho que vale mencionar também. A Cake tinha um poder criativo muito grande, pessoas incríveis lá, criativos muito, muito talentosos, assim, que eu acho que levavam o trabalho de um jeito quase que natural, orgânico, para um nível, assim, de excelência criativa que era impressionante. Acho que a África tem uma ambição e uma força também para botar coisas de pé que eu acho que nenhum outro lugar tem. Então, isso também ficava muito latente para mim, essa força, essa ambição de, cara, vamos fazer, vamos. Eles lidam com as maiores marcas, os maiores anunciantes do Brasil, né? Vivo, Itaú, Ambev. Então tinha muito, muito isso de vamos fazer grande e vamos fazer acontecer, e eles fazem. E com um nível de qualidade também que eu acho que é invejável. E aí tem o lugar que eu tô hoje também, que a gente tá, né? A Accenture Song, acho que lá extrapola a comunicação, assim. Acho que a Accenture se propõe a ser esse lugar de crescimento da companhia, que a gente tem vários brinquedinhos lá, várias alavancas para acionar que extrapolam a comunicação. Você consegue mexer com tecnologia, você consegue mexer com o time de Strategy Consulting, que tem todo o conhecimento de indústria, você consegue, enfim, abrir várias portas que normalmente em agência a gente não consegue. Então, cada lugar à sua maneira, eu acho que se propõe a... Acho que se você tiver isso dentro de você também, de esse ímpeto de fazer mais do que um briefing pede, em todos esses lugares que eu passei, pelo menos, eu acho que você vai conseguir encontrar. Então, acho que é mais ou menos por aí. Boa. Só um comentário sobre a Accenture. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que tem anos na casa, algo que nunca definiu tão bem a Shock Accenture, que falou, é o melhor parque de diversões do mundo.
Você tem todos os brinquedos, você só precisa entender o que você quer em qual momento É e isso. traçar uma rota. Pode ser Total. difícil, porque quando você tem muitas escolhas, às vezes você fica meio perdido, mas você tem muitas possibilidades lá, Total, digamos. total. Exato. É um ambiente, é um universo complexo de navegar, mas, cara, tem tudo nesse universo também. Então, sabendo onde se encaixar lá, cara, você faz tudo. Acho que o Accenture pode construir qualquer coisa que existe no mundo, acho que dá. Acho que pegando um ponto que você trouxe na sua fala em alguns momentos, que é muito sobre, né, fazer, talvez ter um ímpeto de fazer mais, além do que o briefing pede, ter uma vontade de ir além da média, e não a média de forma pejorativa. Na média é a média, enfim, se você vai um pouco além, um pouco acima, você já acaba se destacando, talvez. Queria trazer uma pergunta que é, qual a sua percepção sobre os publicitários em geral, né, do mercado brasileiro atualmente? Você acha que tem um embasamento, uma noção, uma vontade de querer trazer uma efetividade presente, que se faz presente, ou você acha que, enfim, como você trouxe até no começo, né, talvez o mercado publicitário se perdeu no meio do caminho, e eu concordaria, né, talvez tem lugares e pessoas de outras, né, com os dois lados da moeda, digamos, diferentes pontos de vistas, mas, no geral, assim, você acha que as pessoas têm esse embasamento ou saem, né, preparadas, se é que existe isso, né, de uma faculdade, por exemplo, como a SPM, ou não? Como você sente isso? Cara, eu acho que ímpeto, vontade de fazer mais, as pessoas têm. Eu acho que elas não têm, às vezes, o conhecimento, como você falou, a base, os fundamentos de marca que a gente falou, acho que nem todo mundo tem essa percepção, enfim, acho que coisas que hoje a gente sabe que estão bem fundamentadas no mundo aí do marketing efetivo, que acho que muitos dos publicitários não olham, não sabem nem da existência às vezes. Então, vamos lá. Eu acho que eu acho do publicitário hoje, no geral, vou dividir esse grupo. Eu acho que, primeiro, algumas coisas assim. Eu acho que tem muita gente com ímpeto, com vontade, ralando pra caramba. E a gente sabe que a base, quem tá ali no dia a dia, é muito maltratado também. A gente tem que falar a real, assim. Acho que é só a gente abrir a famigerada planilha das agências pra gente ver como que tá o estado do mercado. Então, eu acho que as pessoas também não têm necessariamente as condições necessárias para desenvolver o seu melhor trabalho. Acho que isso é importante. E aí, dito isso, falando mais da liderança, eu acho que tem uma desconexão com a realidade, assim. Acho que essas pessoas estão longe do que é a vida real. Eu acho que a gente precisa voltar para a vida real, aí no geral, assim. Acho que no mundo ninguém sabe o que que é cane, entendeu? Ninguém liga, ninguém se importa. Puta, legal que a gente celebre as coisas que a gente faz e importante, bacana, mas vamos lembrar que o mundo não é cane. E então, eu acho que a gente tem uma bolha publicitária e acho que as pessoas bebem muito de referências publicitárias, autorreferências, autocongratulações e tapinhas nas costas, e a gente tá longe da vida real. A gente precisa voltar para a realidade. Porque as pessoas fazem, vivem aqui do lado da gente, na rua, não dentro das agências. Então eu diria que o publicitário está desconectado da realidade. Acho que a liderança incentiva isso. Acho que é importante que se desconstrua isso, falando aqui do desconstrói, e voltar para a vida real, gente. Acho que Cannes, legal, bacana, Riviera Francesa, Rosé, Leãozinho de Ouro, puta, muito legal. Mas, cara, ninguém se importa. Então, é isso. Acho que vale uma ressalva que eu entendo por que se dá essa importância. Porque hoje a moeda do criativo é o leão. Para ele crescer na carreira, ele precisa de leão. Acho que tem ego, mas acho que tem muito sobrevivência também. Então, entendo isso. Mas acho que como indústria, e aí acho que é muito da liderança, precisa romper com isso. Acho que leão não pode ser medida de sucesso para alguém super talentoso ter uma chance. Enfim, eu acho que a gente fica preso num universo aí de fantasia e com muita baboseira também, né? Então,
Desculpa, acho que eu entrei numa linha de crítica aqui, mas acho que Acho que faz parte. acho que eu sinto falta da realidade e da gente falar menos de, né? Eu brinco às vezes do shiny thing, dos brinquedinhos brilhantes que surgem também, aí emendando em outra coisa. Acho que metaverso foi ano passado, né? Acho que AI agora. Cara, é tudo incrível, mas é tudo tático. E se a gente não tiver uma estratégia bem fundamentada, o que a gente falou, uma marca sabendo o que quer e o que não quer e para onde que ela quer apontar, isso é só distração. Então, de novo, acho que o ponto todo aqui desse quase desabafo no Desconstrói é voltem para a realidade e olhem para as pessoas. O mundo, beleza, algumas coisas vão mudar, muita coisa não vai, porque continuamos sendo humanos que têm desejos, instintos, necessidades primitivas e básicas que a gente precisa atender. Boa, ótima resposta. E acho que ligado a esse ponto e de novo um gancho sobre essa última pergunta, estamos caminhando para o final já. Pensando, né, talvez na parte que você respondeu de, às vezes os publicitários têm o ímpeto, né, querem ir além, mas talvez não tenham as condições necessárias para fazer isso. Pensando quase que num compartilhamento, às vezes, de referências, de um trabalho efetivo, né, de referências teóricas e colocadas em práticas, então provadas com mensurações, enfim, coisas que, né, são de fato reais, acho que voltando um pouco para a realidade, você acha que deveria existir meio que um letramento, digamos, entre o publicitário, não sobre o publicitário em geral, talvez se a gente pegar um nicho de estrategistas criativos, por exemplo, partirem de referências e coisas nesse sentido, ou você acha que isso poderia talvez até ser um pouco prejudicial porque a gente perderia uma diversidade intelectual, talvez, né? Como que os dois podem coexistir, talvez? Sim, é um ótimo ponto, assim, acho que tem um equilíbrio aí, acho que existe técnica para estratégia criativa, por exemplo, que é minha praia. Tem técnica, tem, acho que, muito conhecimento disponível que é super útil, que eu acho que as pessoas precisam ir mais atrás, de fato. Acho que esse conhecimento está represado e seria importante ser compartilhado, assim, para desenvolver mais a disciplina. E acho que até sair do lugar do planejamento, que ficou aí, acho que estigmatizado como o sabe-tudo, que fica lá no topo da montanha e vai voltar com a resposta certa. Estratégia não é isso. Estratégia é muito sujar a mão também. Então, acho que para a gente ser mais prático e mais efetivo, acho que é necessário, sim, esse letramento, vamos chamar assim, com algumas técnicas básicas para as pessoas chegarem mais rápido em lugares mais férteis e que contribuam mais para um trabalho criativo de excelência, que no final das contas é o nosso objetivo. Ninguém vê estratégia na rua, ninguém vê o seu keynote, PowerPoint de briefing na rua. Isso não vai para a rua. A gente precisa ajudar o time, todos, criativos, mídias, atendimentos, quem mais que tiver envolvido, producers, a colocarem um trabalho criativo excelente na rua. Esse é o trabalho. Então, a gente precisa dessa técnica, desse letramento para empurrá-los, acho que ajudá-los a chegar nesse lugar de um jeito mais fácil. E, ao mesmo tempo, é o que você falou, assim, acho que também quebrar esses templates, essas regrinhas, que existem boas práticas, eu acho que é isso, são boas práticas, mas acho que não devem ser regras escritas na pedra. Eu acho que o mais interessante está acho que aí nas rachaduras do sistema e nas bordas, eu acho que é onde tem as coisas mais interessantes. Boa, muito obrigado. Tá acabando esse episódio e eu queria te fazer mais uma pergunta só que antes eu queria, de novo, trazer não uma novidade, mas algo dessa primeira temporada, que eu vou pedir para você encerrar o episódio da forma que você achar melhor. Então eu vou te fazer essa última pergunta e depois você encerra como você quiser. Então eu queria primeiro te agradecer pela presença, por ter topado estar nessa aventura conosco. Não é somente eu, né, e os convidados, hoje o Rê, mas também quem está por trás disso, né, a produtora que está conosco nessa, Mad Sounds Production, e também
o designer de todas as artes do Desconstrói, o Wiley Carvalho. Então, assim, a última pergunta. Qual a principal mensagem que você queria deixar para os publicitários ou para as pessoas que estão nos ouvindo? Primeiro, obrigado você. Eu nunca imaginei estar num podcast, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Devo estar falando um monte de besteira. Mas, puta, muito legal. Adorei o papo, então, brigadão mesmo. Acho que é uma iniciativa super legal e longa vida ao Desconstrói. Obrigado a galera aqui da produtora, todo mundo envolvido. Acho que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso, é um trabalho incrível, então brigadão. E acho que mensagem final é um pouco do que eu tava falando. Voltem pra realidade. Vamos sair da bolha publicitária e vamos voltar pra realidade.